Direto dos estúdios Geral Pod, um produto Geral Pod, começa agora o Poder do Rio. Você sabe, opinião sem medo, sem censura, sem filtro, democrático, a esquerda, a direita, o centro, o debate, você sabe, acima de tudo, você, todos os lados da política, aqui, sempre, o Poder do Rio. Debate, jornalismo independente e, acima de tudo, a democracia como exercício fundamental de um jornalismo absolutamente livre e eu digo sempre, mais uma vez, sublinhando isso, independente no sentido de ouvir todos os lados. Ao meu lado, meu amigo, meu companheiro, apresentador, brilhante jornalista Rodrigo Mandarini. Nessa segunda-feira, 25 de agosto de 2025, é o 8º episódio da série O Poder do Rio. E hoje nós estamos aqui recebendo um médico neurocirurgião, mestre em neurociências, professor da Universidade Federal do Estado do Rio, Unirio, foi chefe da Clínica de Neurocirurgia do Hospital Universitário Grafê Ingrilli, ou melhor, Grafê Ingrilli, ali na Marise Barros, na Tijuca, a minha querida Tijuca, e ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, católico, e ele, acima de tudo, é pró-vida contra, evidentemente, as drogas. Com muito prazer, estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios Rogério Amorim, vereador reeleito. Que prazer, vereador. Muito obrigado pela sua presença. Gafré e Guinle. É isso, Gafré e Guinle. Da nossa querida Tijuca, tijucano com muito orgulho. Tijuca, ali na Marise Barros. Queria agradecer, é um orgulho muito grande estar aqui com vocês. E eu fico muito feliz de ainda termos espaço assim, ó, jornalismo livre, independente, exatamente, é o nosso propósito do debate e da democracia. Agora, evidentemente que é uma semana muito importante para o futuro da política brasileira, em virtude de tudo que está acontecendo desde a última quinta-feira, quando áudios vazados, liberados, entregues, divulgados, não sabemos ainda qual é o adjetivo, qual é realmente a palavra que se encaixa nesse processo. O que a gente sabe é que são áudios que mostram conversas, uma troca de mensagens entre Jair Bolsonaro e Silas Malafaia. Para o PL, para a direita do Brasil, qual é a leitura? Cara, assim, na verdade, eu acho que não é nem para o PL nem para a direita do Brasil. Eu acho que é para qualquer pessoa que tem o mínimo de dignidade e honestidade moral, mostra e escancara a realidade que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos num estado de exceção. Primeiro, você coloca muito bem, é uma conversa vazada, uma conversa, tudo vaza no Brasil, menos as imagens do dia 8. Até hoje ninguém conseguiu ter acesso a essas imagens de maneira precisa. E mais do que isso, ali era uma conversa entre dois homens, amigos, já com certa intimidade, um pai e filho, numa conversa de WhatsApp, que numa democracia real jamais seria vazado, seria ali uma conversa, e tudo que se extraiu dessa conversa foi o palavreado chulo entre Silas Malafaia e Jair Bolsonaro. Ora, qual a reprimenda que nós vamos dar para eles? Talvez uma colherzinha de pimentinha na boca deles? Eu acho que é mais ou menos por aí. Cada vez... Nós já vivemos ali com Jair Bolsonaro perturbação de baleia, uma grande reunião secreta dos ministérios que iria abalar a República e nada ali se fez e se falou a não ser o compromisso com a pátria, com o Brasil. Filmado, inclusive. Filmado, tudo gravado. Mas iria derrubar a pátria quando aquilo ali fosse escancarado. Reviram, não acham um único ato Joias. Joias que já a própria Procuradoria-Geral da República já disse que não tem nada demais. Conteúdos de celular, sinceramente, eu acho que a direita já teve mais de 4.000 celulares apreendidos, o Jair uns 2.000, e nada se acha. Tudo é minuto. Caderneta de vacinação. Numa clara tentativa de pescaria. Se for na minha casa procurar caderneta de vacinação, as minhas, eu acho que eu não sei cadê mais. Vereador Rogério Amorim, piada. Esse vazamento, ou essa divulgação, essa liberação, enfim, adjetivo que for, intencional. Intencional, na verdade é uma tentativa desesperada. Eu vou usar uma palavra aqui, chula, vamos lá. Tem sacanagem nisso? Tem sacanagem desde o início, né?
Se, na verdade, isso é o último suspiro de um sistema acuado e desesperado. Numa situação normal, isso não aconteceria. Não aconteceria isso. Não faz o menor sentido. Qual o conteúdo daquele diálogo criminoso para ele ser colocado a público? Onde é que está ali o crime? Aonde está o crime? É o que eu estou perguntando. Se tivesse, já seria um escárnio. Já seria um escárnio. Ali é a tentativa desesperada de se criar conteúdo, fazer uma grande cortina de fumaça para a grande realidade que nós estamos vivendo. Silas Malafaia. Sim, eu sou católico. Então, assim, já começo dizendo que não é uma questão religiosa que eu estou colocando aqui. Eu sou católico, não sou protestante, não sou evangélico, mas não tenho dúvida de que o que está correndo agora é perseguição religiosa. Escalonou. Como toda ditadura. Como toda premissa comunista. Se for ler Karl Marx, que a maioria dos comunistas não leram, ele vai colocar na família e na religião a base de todo o patriarcado maléfico na cabeça dele. Mas até que ponto isso preocupa? Eu acho que... Aonde a gente vai chegar com tudo isso? Eu acho que na verdade, não nos preocupa do PL e da direita. Na verdade, nos dá combustível. Dá combustível? Combustível. Isso dá palanque? Não é palanque, cara. O que dá Isso dá discurso? Isso acorda. Discurso eles precisam. Narrativas? Nós, na verdade, o que está acontecendo com esses fatos é escancarar ao mundo, porque com essa atitude de se perseguir um pastor evangélico, com essa covardia, sem nenhum crime, isso só mostra ao mundo o que realmente eles são e o que eles pretendem no Brasil, que é o mais importante. É o que esse grupo ali, desse lulopetismo, com o Supremo atual, o que eles pretendem para o nosso país daqui para frente. Que é mais do que claro que é instaurar uma ditadura nos moldes comunistas. E quem disse não sou eu, isso basta procurar aí na internet. Foro de São Paulo, PT, Lula. Ele fala isso muito claramente, que ele quer instalar no Brasil o comunismo, mas não pode ser do dia para a noite. E é o que ele está tentando. E essa atitude aí contra o pastor Silas vem justamente faltando aí 10, 15 dias para a manifestação, porque a última manifestação, embora a nossa querida... Foi a USP, né? Desculpa, o senhor é professor universitário. Não, mas eu enxergo. Mas se tem uma categoria... Eu vou chamar de categoria, não, desculpa. Se tem uma raça que realmente, cada vez menos eu respeito, são os professores universitários, principalmente de humanas. Falo isso, legislo em causa própria. Tive professores que hoje, voltando no tempo, os professores que eu tive, não aprendi nada com eles na minha faculdade e hoje eu vejo que eles têm o mesmo discurso de 20 anos atrás. São bobalhões e querem manipular os novos alunos. Dito isso... Mandarini, só não vamos generalizar. É o que eu falei do meu professor. Sim. E volto a dizer... Só para ficar claro, porque as pessoas em casa eu não generalizei, chateadas. porém, a maioria dos professores universitários de humanas... Quem quiser ficar chateado, tem todo o direito. A maioria dos professores de humanas, das universidades públicas e privadas, são manipuladores, são muito militantes e eu acho todos, ou quase todos, uma vergonha. A palavra do Rodrigo Mandarini não é do Poder do Rio. Eu acho uma vergonha. Dito isso, a USP botou que tinham 30 mil pessoas naquela manifestação. Sabemos que não. No Rio de Janeiro foi um sucesso. Organizadas, como todas as outras, pelo pastor Silas Malafaia, que é um líder, também sou católico como você, é um líder religioso, não tenho nenhum aval para defendê-lo, e ele organiza e ele é um extraordinário orador, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso aí tudo é porque no dia 7 de setembro o Brasil novamente teria uma gigantesca manifestação. Eles vão colocar algumas sanções, vamos falar aberto para o público. Estamos gravando hoje, quinta-feira, 10 da manhã, 4 dias antes da exibição. É bem provável que nesse momento o Silas Malafaia... 25 que está indo ao ar. 25. Segunda-feira. Isso aí. Mas nós estamos gravando hoje, dia 21, não é isso? Exatamente. Dia 21. Provavelmente, quando você assistir isso, o Malafaia já vai ter outras sanções, porque o Brasil é assim. Pode ser até que já esteja preso. Pode ser. Já tem isso. Não, infelizmente é uma realidade. Eu não estou aqui conjecturando, não. Estou falando uma possibilidade, infelizmente. E a minha infelizmente, não sei, vocês sabem também. Pô, felizmente ele vai me irritar. Não sei, porque é uma loucura. Tá uma loucura isso, vereador. Eu quero saber o seguinte... Para as manifestações, que o PL entra muito ativamente, a direita entra muito ativamente. Até que ponto essa prisão do Silas Malafaia pode representar
uma perda à prisão ou alguma sanção dele não poder ir pra rua, que vão fazer isso, pode esperar, das manifestações. E aí, paralelamente a isso, você acha que pode insuflar mais ainda, trazer os nossos irmãos religiosos para essas manifestações mais do que nunca, mais do que eles já estão ali dentro do movimento? Bem, eu acho que a tentativa é muito clara, você tem toda a razão de enfraquecer esse movimento do dia 7, é que eu faço o desafio e o que eu falo para todo esquerdista. Quando vem falar para mim, a USP disse que tinha 10 pessoas, 100 pessoas, eu faço o desafio. Não interessa quanto a USP diga que tenha, quanto a PM diga que tenha, ou quanto eu acho que tenha. Vamos fazer um desafio. No dia 7 de setembro, nós vamos fazer uma manifestação e no dia 14 façam outra. E vamos ver qual que vai ter mais gente. Olha, isso já deu uma polêmica muito grande, até porque recentemente o jornalista Otávio Guedes fez uma divulgação que ele teve uma informação de que uma pessoa entrou em contato com o gabinete da Polícia Militar para perguntar exatamente quantas pessoas estavam naquele evento em Copacabana. Uma voz, são palavras do jornalista, uma voz ao fundo teria dito, coloca 400 mil pessoas. Joga para cima. Joga para cima, coloca 400 mil pessoas. E aí ficou um clima, né? E depois veio a USP dizendo que o número era muito inferior às 400 mil e o Otávio Guedes fez até uma consideração, uma ponderação de que estariam politizando a Polícia Militar e jogando a Polícia Militar dentro de um caldeirão, de uma situação na qual a Polícia Militar não tem nenhuma função, nem responsabilidade e nem entendimento para isso. Mas estava politizando a Polícia Militar, mas não estava politizando a USP. O argumento dele é pífio, né? Não, sim. O argumento dele eu é pífio. estou aqui trazendo aquilo que eu li, que eu vi. Pela fala dele. Sim, através... Então, e eu tô trazendo o outro lado. Com todo respeito. Então, com todo respeito. E eu também, com menos respeito do que você, mas com algum respeito, tendo em vista que ele não fala que a USP é extremamente politizada, como todas as nossas universidades são extremamente politizadas. Ou seja, o que jogou pra cima é politizado. A USP é a técnica. É igual o papo furado de saúde, politiza-se tudo hoje. Por isso que eu mantenho o meu desafio. Não precisamos. Vereador, o que está acontecendo com o Brasil, hein? O que está acontecendo com o Brasil? O que está acontecendo com o Brasil? Na verdade, o Brasil está, nesse exato momento, nós estamos vivendo a história de toda a ditadura de esquerda no mundo. Basta reler os livros. A história se repete, é exatamente a mesma coisa. Vamos voltar no tempo e vamos para Venezuela. Talvez até a exibição desse programa aqui na segunda-feira também o Maduro já tenha sido extirpado. Tomara, né? Tomara que... Ou não! Desejamos nós que sim. Mas essa é a cartilha da doutrinação. O que eles estão querendo fazer nesse momento é a política do medo. Não vá pra rua, porque se você for, eu posso te prender. Não se manifeste, porque se você for, você pode ser preso. E é isso. Agora, você coloca uma coisa muito bem, Rodrigo, e eu estava saindo de casa hoje pensando, conversando com a minha esposa, com as pessoas que trabalham comigo, com meu braço direito ali no plenário, que é a Ana, conversando que hoje eu vou fazer um discurso muito duro no plenário, porque virou uma questão religiosa, sim, mas não da nossa parte, por parte deles. Antecipe seu discurso. Nós, lá no passado, nós tivemos a perseguição de um padre, que foi colocado nesse rolo, o padre José, que foi colocado nesse rolo e teve que depor, teve celular grampeado também, e etc. E agora com o Silas Malafaia. É hora e o momento de nós vermos quem são os neofariseus. Quem vai ficar quieto e calado enquanto Jesus é apunhalado por Herodes. Obviamente, eu não tenho uma figura de Jesus, porque ele é único, filho de Deus, da própria... E nem podemos colocar Jesus Ninguém está colocando nisso. O que eu estou querendo dizer é Jesus contexto, é amor. É o lado certo. O lado histórico. Eu quero ver se vão ter protestantes aqui agora, depois dessa perseguição covarde que Silas Malafaia sofreu, se vão se vender também pelas 30 moedas de prata. É hora de separar. O joio do trigo. O joio do trigo. Não é mais uma questão, porque se coloca muito isso, até um ato meio que automático. Como é que o PL vê, como é que o PL organiza? É natural, afinal de contas, hoje o PL é o maior partido do Brasil, graças a Jair Messias Bolsonaro. Isso aí.
Então é o maior partido. Então é natural que você pegue o maior partido e concentre esse protagonismo em cima dele. Só que lá nós temos o Partido Novo, lá nós temos o segmento decente do PSD, que é totalmente contrário do PSD do Rio, que olha pela democracia de verdade. Lá nós temos republicanos, partido republicanos. Nós temos multipartidos. Qualquer pessoa hoje que enxerga minimamente uma questão jurídico-legal vê os absurdos que nós estamos vivendo. Eu aqui não sou advogado, sou médico, com muito orgulho, continuo exercendo a medicina, só que não sou ignorante. Eu tenho o mínimo de discernimento. Me diga um único caso no mundo em que a suposta vítima é a juíza do caso. Gente. E promotor. Promotor, juiz. Investigador. Polícia. Gente, se você me acusa de algo, e você tem todo o direito de fazer, alguém fora da nossa briga tem que nos julgar. É simples assim. E o vice-versa. No Brasil, não. A mesma pessoa que é a vítima, que está sendo atacada, que está sendo sancionada, ela vai julgar todo mundo que está indo contra ela. Ora essa. Mas, Rogério, que lógica. A gente está num país, volto a dizer, eu sou jornalista há 25 anos, o Fábio, porra, deve ser uns 45, 50 anos pela... 35. Porra, velho. Aquele se formou velho. Mas quando eu entrei na faculdade, para eu entrar na faculdade, eu já assistia o Fábio. No prezinho, eu já ia para a escola vendo o Fábio trabalhando lá na televisão. Eu sou garoto, jornalista. Nós vivemos num país hoje onde jornalistas e veículos de jornalismo, de imprensa, apoiam ditadura, apoiam censura. Você chegou no ponto que eu queria comentar. Perfeito. Censura. Eu posso... Só um minutinho. Não, claro. Você está vendo pelo meu discurso, se você nunca viu aqui, você vai ver na minha rede social, o Poder do Rio, ele não tem ideologia. Eu, Rodrigo Mandarini, tenho minha ideologia, você pode ir lá na minha rede social, eu sou anti-esquerda. Mas nós trouxemos aqui no Poder do Rio 2 nomes de esquerda, a Thaís e a Dani... A Thaís Oliveira, não é isso? A Thaís Ferreira e a Dani Monteiro. E a Dani Monteiro. Papos muito legais. Excelente. Discordo de 112% do que elas falaram, mas respeitei e demos espaço a elas. Exato, contra a história. E vamos continuar a dar espaço. Exatamente. Inclusive, um dos maiores nomes da esquerda do Rio de Janeiro hoje, o Freixo, está convidadíssimo para vir aqui, espero que venha. Marcelo Freixo. A gente trata todo mundo com muito respeito. O que me indigna, da mesma forma que os religiosos, eles vão ter que agora se manifestar, sim, o que me indigna muito é a imprensa brasileira estar assim na mão. Hoje as capas, quinta-feira, a capa dos principais portais é falando até, pô, os caras botaram uma chamada que na minuta de fuga da nora do Bolsonaro, chamaram o Milei pelo nome errado, que o Bolsonaro falou palavrão, que o Eduardo xingou não sei o quê. Gente, a água já tá aqui, ó. A gente tá tendo que... E as pessoas estão discutindo e estão querendo fazer uma narrativa para defender o indefensável que é a censura. Vereador, o programa é seu, o entrevistado é o senhor e a honra é toda nossa. É minha. Porém, entretanto, endossando e sublinhando exatamente as palavras do Rodrigo Mandarini... Endossando é o quê? Você é muito elegante. Sublinhando. Eu fico muito orgulhoso. O cara é elegante, é outro nível. Ele é muito... Bom, vamos lá. Não é fácil, mas eu adoro o meu irmão porque ele é 100% original de fábrica. É isso. Esses são os melhores. Mas é verdade, continua isso. Não, na verdade, me entristece muito o momento que a imprensa brasileira, eu falo como jornalista, como uma pessoa que acompanhou e viveu ciclos, testemunhou épocas e trabalhou com grandes jornalistas. Lá dentro. Lá dentro, inclusive. Não do lado de fora. Dentro. Eu conheci, olho no olho, excelentes jornalistas que me formaram, que me fizeram, que me construíram, que me constituíram e que me fizeram chegar até aqui. E uma das coisas mais imutáveis, indiscutíveis, chama-se isenção. Perfeito. Neutralidade. Perfeito. Em nenhum momento da minha vida profissional, em nenhum momento, o que eu testemunhei no passado, em nenhum momento, foi qualquer jornalista, do meu superior ao estagiário, fazer algo opinativo, fazer algo tendencioso, fazer algo porque gosta ou deixa de gostar. A não ser colunista.
A não ser quando li. Aí é outra coisa, agora, Rodrigo. Todo mundo sabe estão colunista criando emite opinião. narrativas. Sim. Então, quando eu coloco aqui para o nosso público, para a nossa audiência, que esse programa é independente, é isento, porque eu trabalho a escola que eu vivi, eu trabalho a escola que eu aprendi, que é a escola da neutralidade, da isenção, que é a escola de ouvir todos os lados, de fazer manchetes, de produzir textos absolutamente coerentes e de acordo com o assunto, não com o que eu acho ou deixo de achar, com aquilo que eu penso. Uma coisa é, eu apresentei durante 3 anos o Brasil Urgente Rio, que foi um enorme sucesso na sua primeira edição. Graças a você, telespectador, espectador, audiência, enfim. Eu só tenho que agradecer. Uma coisa é eu, como apresentador de um programa opinativo, Perfeito. dar os meus posicionamentos a respeito da segurança pública, da política brasileira. Isso é uma coisa. Agora, eu, como repórter, Perfeito. há 35 anos, jamais fiz um texto opinando ou tendenciosamente me colocando a favor de A ou de B, ou contra C ou contra D. Criando a narrativa. Criando narrativas. Tá certo. Eu, infelizmente, hoje, não quero aqui fechar as minhas portas para a imprensa brasileira, porque eu admiro e sou fã de vários jornalistas. Mas hoje aqui eu assisto televisão com tristeza. Eu assisto televisão com perguntas. O que é isso? O que está acontecendo? E outra coisa, paralela ou paralelo a todo esse processo, a censura que nós estamos sofrendo. Uma censura institucional, aonde o que você fala toca o telefone. Perfeito. Eu posso contar uma história aqui? Tenho tempo? Claro. Eu vou contar uma história aqui muito rapidamente. Apresentando o Brasil Urgente Rio. Tivemos uma matéria. Eu vou abrir aqui uma situação que eu tenho certeza que vai chamar a atenção. Eu estava apresentando uma matéria sobre o transporte público do Rio de Janeiro. Isso há 8, 9 anos atrás. Não mudou nada. Ainda é a mesma porcaria, é o mesmo lixo, é o mesmo desrespeito, é a mesma falta de vergonha, é a mesma máfia, é a mesma sacanagem do transporte público do Rio de Janeiro em relação ao usuário, ao cidadão, a você que paga imposto. É uma grande sem-vergonhice. E nós mostramos, na época, uma matéria falando dos trens, a mesma porcaria, falando do transporte dos ônibus, o mesmo lixo, enfim, tudo numa cidade do tamanho do Rio de Janeiro. A audiência nos colocou em segundo lugar nesse dia. O programa acaba. Eu desço, passo na redação. O meu superior me chama. Eu entro na sala dele. A primeira coisa que ele faz é me perguntar se eu sou um comunista de merda. Você é um comunistazinho de merda. Eu olhei para ele e só disse assim, mas por quê? Você até tem muita razão no que você falou, mas você não pode dizer o que você disse hoje. Diz tudo. Diz tudo. Vereador. Só para Tá claro? Para deixar isso claro, assim, isso é histórico também, essa questão da imprensa, por que a imprensa assim? Na verdade, a imprensa hoje tem medo de virar a máquina de escrever. Aquele artigo de museu. Porque, na verdade, o que acontece? Hoje, programas independentes como o seu, os streams, a internet, as pessoas buscam informação, daí o desespero desses caras. E ganhar uma eleição. De se agarrar onde ganha o capelézinho deles, porque ganha muito patrocínio estatal, e, sobretudo, fazer o lobby e o desespero de se regular ainda mais, e o máximo possível, as redes, as páginas independentes, porque dessa forma eles voltam a ser os senhores da verdade e da razão. Eles estão com medo. Vamos voltar no tempo, eu me lembro quando eu era moleque lá com meu irmão, minha mãe, minha avó, meu pai. Nós sentávamos na mesa para jantar às 8. Qual era a tônica da família brasileira? Olha. Sentar de frente para ver o Jornal Nacional. Essa era a realidade. Hoje, qual a família que senta numa televisão, senta na mesa, quer dizer, em frente a uma televisão para assistir Jornal Nacional? É isso aqui, ó. A notícia. A gente não é contra. Não, Mostra, aqui, mostra ó. pra câmera, mostra pra câmera. Vou mostrar aqui, ó.
Nós não somos contra, nós estamos no estúdio, nós somos jornalistas aqui, ó. Isso aqui é o Jornal Nacional. Só que isso aqui, a gente não é anti-Globo nem nada, mas não existe mais. E eu aprendi muita coisa, ouvindo, vendo, assistindo e entendendo a linha editorial do Jornal Nacional. Exato. Isso que mudou completamente da água pro vinho. Hoje em dia nós olhamos o jornal e basicamente nós temos que ver e tudo que fala lá você tem que desconfiar. Na verdade, vereador, hoje a gente tem que passar o filtro. É isso, em tudo. Tem que passar o filtro em tudo. Porque a gente não sabe o que está por detrás, qual é a intenção daquele produto ou daquele A, daquele fazer uma artista. Para dois jornalistas aqui. Qual foi o peso para a imprensa das denúncias, por exemplo, do Vaza Toga 2? Nenhuma. Nada. Nós não vemos num único veículo de grande circulação a ênfase que deveria ser dada. Um gabinete paralelo criado dentro do Supremo. Olha a loucura. Com membros deles denunciando isso. Com membros dele denunciando isso. Imagine se fosse alguém... Vamos dar um passo. Imagine se fosse alguém dentro do gabinete de Jair Messias Bolsonaro denunciando que ele estava pedindo café emprestado para a vizinha e não tinha devolvido. Isso naquele momento ia vazar, ia mostrar os diálogos dessa pessoa, desse assessor. Ia ser um escândalo nacional, como a conversa entre dois amigos e pai e filho foi amplamente divulgada por toda a imprensa. Agora, dentro do gabinete, nas entranhas do Supremo, haver um grupo que ficava olhando rede social para ver se batia no Supremo ou no PT, para deixar ou não essas pessoas livres ou apertar as investigações, gente, isso é uma vergonha que ao menos deveria ser noticiada e investigada. Verdade. Mas não, deixa para lá, isso aqui não nos interessa. O Supremo, olha só a situação que nós vivemos. O Supremo, a Suprema Corte de um país que deveria ser o auge do respeito e da moralidade, contratar youtuber, influencer numa grande festa para melhorar a sua imagem. Gente. Não, e os fera que eles colocaram lá para melhorar a imagem... Eu não tô nem entrando nesse mérito. Mas assim, você fazer um acordo com influencer... A Suprema Corte não precisa de opiniões externas. Se fosse levada a sério, ela não precisa de opiniões externas. Ela é a guardiã e é aquela que interpreta a Constituição. Sim. Não precisa de influência tem que falar positiva ou negativa. Exatamente, acabou. Mas não. Virou o quê? Instrumento. Perdeu o Mané. Derrotamos o bolsonarismo. Virou um Fla-Flu. Virou um Fla-Flu da qual eles fazem parte. Só que o grande problema é que eles julgam. E não virou Fla-Flu. Porque, eu discordo, não virou Fla-Flu, porque o Fla-Flu... Não virou? Não, óbvio que não. Virou quem, então? Virou, por exemplo, o Real Madrid, virou o Flamengo e o 15 de Piracicaba. Por que eu tô dizendo isso? O Fla-Flu a gente tem que viver. Estados Unidos é Fla-Flu. Democrata, sim, republicanos, perfeito. Fla-Flu, polarização, eu sou completamente a favor da polarização. Eu sou a favor da imprensa se manifestar, o cara saber o seguinte, aqui é um veículo de direita, aqui é um de esquerda, eu sou a favor de você mostrar a cara. O que eu não admito, o que eu não tolero, é o que existe hoje é o massacre. Hoje não é um Fla-Flu. Hoje é o Real Madrid jogando contra o 15 de Piracicaba. É o que eles querem. Exatamente. Só que acontece que eles têm o poder do Real Madrid, só que tem o apoio do 15 de Piracicaba. E ainda o juiz. Essa é a questão. Com todo respeito ao 15 de Piracicaba. Não, peraí, não. Eu não sei, eu não conheço 15 de Piracicaba. Não, gente. Não. Olha só. Não. Vou caçar... alcance é mundial. Não. Vou caçar o seu microfone, não. Vou falar pra você. Vou respeitar o 15 de Piracicaba. Gente, alô, torcida do 15 de Piracicaba, me desculpa. Respeito ao 15 de Piracicaba, não. Nenhum respeito. Troquem de time, 15 de Piracicaba. Pô, pelo amor de Deus. E quem nasce em Piracicaba é corintiano e admira o 15 de Piracicaba. Não vem Olha, eu não quero ser xingado, hostilizado, pela torcida do 15 de Piracicaba. Porra! Os fanáticos vai vir a Força Jovem de Piracicaba aqui te pegar amanhã no estúdio. Com um barulho desses. Ai, vamos lá, vereador. Agora, a gente tá muito mansinho com o vereador. Não, eu quero saber o seguinte, eu quero saber como é que vai ficar pro ano que vem, com tanto tiroteio, com tanta pancadaria, como é que tá se desenhando essas próximas eleições. É bom você colocar essa pergunta, assim, pro ano que vem, para as eleições do ano que vem... Com inteligência artificial, enfim, com essa loucura toda de internet. Tá mais do que claro que se nós tivermos eleições limpas, claras e transparentes,
nós vamos ganhar essa eleição. Não dá para confiar nessa pesquisa. Pesquisas são completamente infundadas. O governo do descondenado tem mais de 55% de rejeição do povo. E subiu ontem, estava na roda, subiu a... Então, assim, é claro... Subiu, cara, a aprovação do governo. É óbvio que nós vamos ganhar. Mas, assim, é bom se eu tocar isso, que é importante deixar isso claro. É hora de não pensarmos em eleição. Nós estamos pensando em algo muito maior, que é o direito de nós falarmos em eleição. Isso é muito maior. Quando você disse aqui que chamou vereadora tal do PSOL, deputado tal, estou convidando o Freixo, me avisa para eu não passar perto. Mas é importante que eles e é estejam fundamental. A polarização é perfeita. Eu também acho. É perfeita e tem que ter. Um toma conta do outro. Exatamente. O que não pode acontecer é só um lado poder falar. Aí sim, e vocês estão perfeitos nessa colocação. E eu deixo um recado aqui, que não é hora do oportunista, cara. Vamos parar com essa história. Não é hora do oportunista. Não é hora do oportunista. Olavo de Carvalho já falava. Não, hoje, não existe direita sem Jair Messias Bolsonaro. Ponto. Não vamos tentar. É um apelo que eu faço aos colegas. Existe esquerda sem Lula? Eu acho que já não existe esquerda. Eu não estou falando isso como de direita, não. Você não tem nenhum nome na direita, na esquerda. Nenhum nome. Há 40 anos. Eles só se baseiam na mentira, na imprensa manipulada, na fake news, porque eles que colocam a fake news. Qual o grande programa do governo Lula desse governo? Nada, eles não têm nada para apresentar. Então, se deixar ir para uma eleição honesta de debate, nós vamos jantar eles. Nós quem? Quisermos. A direita, Jair Bolsonaro. Não é hora, eu estou concluindo meu raciocínio, não é hora de falar assim, não, se o Jair não puder, eu me coloco como candidato. Sabe por que não é hora de falar isso? Que é a mesma coisa que fala assim, ó, se matarem o meu filho, eu adoto outro. Perfeito. E o filho é democracia, não é Jair, não. Porque a partir do momento que hoje você admite uma eleição sem Jair Bolsonaro, você está admitindo a ditadura. Perfeito. A perseguição. Que amanhã pode ser com esse valentão que está se colocando à prova. Não é hora disso. Não é hora. É hora desse momento de lutarmos por algo muito maior, que é a democracia e a transparência nesse país. Então não adianta se colocar. Essa comparação é o que tem que estar na mente de cada um. Não, eu vou deixar aqui, mas se o meu filho estiver morrer, eu vou lá e já tem um aqui prontinho para adotar. Bonitinho igual ao meu. Gente. Que não fala palavrão. Que sandice é essa que nós estamos vivendo? Você permitir um negócio desse é permitir que o líder religioso pegue as escritas religiosas dele e leve embora. É permitir que entre na sua casa para ver sua caderneta de vacinação para fazer pescaria de prova. Pendrive. É isso. Vereador. Agora, só entrando nessa questão, Vai nessa. Eu também acho que o que aconteceu no último, o Flow, alguns dias atrás, o Zema já lançou a candidatura dele oficial, como Caiado, como parece que o Ratinho, como o Tarcísio. Lamento profundamente. Não foram nas últimas manifestações e deram desculpas estapafúrdias. Acho isso tudo. A esquerda jamais faria isso. A esquerda, mesmo com aquele senhor lá preso, ninguém largou a mão nele. Ninguém largou a mão dele. Pelo contrário, foi mulher lá se encontrar com ele. A única coisa que largaram no caminho foi o dedo dele, que além de tudo, até como torneiro mecânico, aquele senhor era incompetente. Porque um bom torneiro mecânico não perde o dedo na prensa. Lembramos aqui a nossa audiência, que a opinião... respeito aos torneiros mecânicos. Não, mas a opinião de Rodrigo Mandarini não... significa, não exerce... O Poder do Rio. O Poder do Rio, a linha editorial desse programa, Isso. só para deixar bem claro. Voltando ao assunto. O nosso torneiro mecânico, ex-presidiário, tá tudo bem. Agora, minha pergunta mais importante para você. O PL hoje é o partido do Bolsonaro. Eu sou do tempo que o PL era o partido do Álvaro Dias. Sim. Álvaro Lins. Álvaro Vale. Que perdeu uma eleição Álvaro por um Vale. número, por Aliás, um voto. Exatamente. Por um voto e morreu morreu depois. depois. Álvaro Vale não é mais o PL de hoje. Não é totalmente não é diferente. Mais, totalmente Hoje, diferente. graças a Deus, eu não estou menosprezando a trajetória do Álvaro Vale, nem muito menos o partido. Brilhante, nada disso. Mas não era nacional. Foi um bom político. Exatamente isso. E até, mais uma vez, voltando por fortalecimento de uma democracia, que é ter um partido em que a pessoa olha e fala, é do PL, mais ou menos o cara já sabe o que está defendido ali. É contra o aborto, é de direita e etc. Isso é super salutar. Olha pro pessoal, agora não vou criticar não, já sabe o que o cara quer. Sim. Meu irmão, o pessoal vai se você se adequar àquilo ali, tá bem. Ótimo. O pessoal tem linhas definidas, né?
como o PL está tendo essas linhas definidas. Mas a minha pergunta... Isso é muito bom. Sim, sim. Mas a minha pergunta em cima disso é o seguinte: quantos senadores o PL tem no Rio de Janeiro? Hoje nós temos os 3 senadores do Rio de Janeiro. Temos os 3. Pode ser que daqui a um ano tenham quantos? Eu acho que vai, assim, a tendência no Rio de Janeiro... Pode ser que só tenha um. Ah, sim. E aí, como você vai explicar para quem votou no PL, acreditando nesse PL que vocês estão falando, plenamente. como eu vou acreditar, como eu vou lá e vou botar 22 num senador, num deputado do PL, que aí quando chega o momento de dividir um lado e outro, mais do que nunca nos últimos anos, o cara que entrou nesse PL para defender esses eleitores e principalmente numa eleição que estava em esse senhor estava em viés de baixa, estava se perpetuando para morrer politicamente, foi salvo, e aí, nesse momento, nós temos um vereador do PL que não atende essas pautas. Não, eu concordo assim, plenamente com você, mas assim, o que eu falo pro povo, e olhando aqui para os olhos dele aqui através da câmera, é o seguinte: todo processo ele passa por transformação e por etapas. E dentro de um grande cesto, de um grande número de contingente de pessoas, nós vamos sempre ter o aproveitador, o traidor. Assim, voltando mais uma vez à época de Cristo, entre 12 apóstolos, nós tínhamos um ali que era o traidor. Isso sempre pode acontecer e, infelizmente, não pode, vai acontecer. Agora, que é muito claro que desde o início que o Jair Bolsonaro entra no PL, nós tentamos, estamos aumentando esse filtro, diminuindo a peneira desse filtro, de impedir que os aproveitadores tentem entrar nesse barco. Isso é fundamental. Mas senador, na última eleição, foi um só. Foi um só, foi ele. Então, mas como eu... Volto a dizer, eu sou eleitor da direita. Eu gostaria de votar no candidato de direita. Como eu vou confiar que o PL vai escolher... Agora são 2. Quando tinha a opção de um senador só, é praticamente o executivo. É um nome só. Sim. É um cara só. Ele é o único... escolhendo dessa forma tão errado. E, paralelamente a isso, desde que o Jair Bolsonaro foi presidente, olha a quantidade de pessoas da pior espécie Jair Bolsonaro apostou e foi traído por praticamente todos. Eu queria entender se essa escolha a gente deve confiar realmente. O PL não vai errar mais. E mais uma coisa, em relação especificamente a esse senhor, que tem na minha parede, tem fotos dele, que é um ídolo, que eu sou jornalista, um dos motivos para entrevistá-lo que eu sou do mesmo bairro que ele, era uma referência para mim, e hoje, para mim, prefiro não falar o que ele representa. Eu quero saber o seguinte: vocês vão escolher errado de novo? Assim, eu espero que não, sendo muito sincero. Assim, olhar para a câmera e falar assim, eu prometo que não vão ocorrer escolhas erradas, é impossível. Assim, tudo que é inerente ao homem é passível de erro, infelizmente. Eu acho que o que não pode acontecer, e eu cobro muito isso ao PL, é passar a mão ao errado. Eu falo isso para todo mundo. Amanhã ou depois, eu viro alguém no executivo, prefeito, governador, seja lá o que for na minha vida, não é minha pretensão, não. Estou dando um exemplo para me colocar e não colocar um terceiro. Você não tem como prometer ao seu eleitor, ao povo, que dentro do seu governo você não vai ter corrupção. Lógico. É como você encara o desvio. Essa é a questão. O PL está agindo? E o PL tem que agir, eu acredito que esteja agindo sim, dentro dos trâmites administrativos, até para tirá-lo do partido, tudo isso está lá em processo, em curso. Como tem que ser feito? Enganou a população, enganou o eleitorado, enganou o próprio partido e tem que ser punido por isso. Agora, eu acho que dentro de um leque muito grande de candidatos, eu sei que o Senado ali naquele momento era um só, mas era aquela pessoa que se colocou ali como amigo, como fiel e acabou traindo. Agora, eu espero que esses erros sejam minimizados. Nós temos uma escolha fundamental a ser feita na próxima eleição. 2 senadores, um nome ali já está muito adiantado, que é o do senador Flávio Bolsonaro. Eu espero que esse outro nome honre aquilo que o eleitor espera do PL, da instituição, que é fidelidade máxima ao Jair, aos nossos preceitos e, sobretudo, a um país livre e democrático. E não pode ter dedos nem medo de encarar isso com a realidade. E trazendo essa conversa para o estado do Rio de Janeiro, claro, evidentemente o senhor Rogério Amorim citou o nome de Flávio Bolsonaro. Rodrigo Bacelar, Flávio Bolsonaro,
essa questão está sendo desenhada de que forma, de que maneira, como é que isso está sendo costurado? Flávio é pré-candidato ao governo do Estado, Rodrigo Bacelar não será mais candidato ao governo do Estado. O que está acontecendo? Cláudio Castro vai para que lado? Vai para o Flávio? Vai para o Rodrigo? Enfim, teremos ainda mais tempo para decidir isso, até para deixar para depois do Carnaval, como disse aqui o deputado Luiz Paulo, muito sábio. Ele disse o seguinte, olha, eleições é sempre depois do Carnaval, não antecipem, porque dá problema. E realmente o Luiz Paulo tinha razão, tem razão, né? Eu não sei se assim, para depois do Carnaval, porque eu acho que fica ali muito em cima da hora e muitas coisas têm que ser feitas. Mas vamos lá, final de ano. Final de ano, porque eu acho que esse momento agora, eu acho que nós estamos no ápice de uma questão nacional que é fundamental, que tá saltando aos olhos de todos nós, que é simplesmente a quebra, a manutenção ou não de uma democracia. E eu insisto com isso porque não adianta a gente projetar a próxima eleição se nós não tivermos ela. Ou se nós tivermos uma maquiagem de participar. Uma maquiagem de uma eleição como é na Venezuela. Porque às vezes as pessoas esperam acordar de manhã, tomar um café da manhã e olhar o diário oficial da União e falar assim, está instalada a ditadura. Não é assim. E muito menos ter um militar na porta da casa. Não é assim mais. A ditadura não foi implementada assim na Venezuela. Não foi implementada assim na Bolívia, o que se tentou fazer como ditadura. Não é isso. Ela vem sendo plantada aos poucos. É tão louco que Cuba tem eleição. A última eleição em Cuba, na época que o Fidel ainda era vivo, ele teve 99% dos votos. Esse era o número. 99% dos votos. Gente, é óbvio que manipulado. Óbvio que não é manipulado. Se nós tivermos uma eleição hoje com Jesus Cristo contra uma influencer aí que o pessoal bota, um deputado, sei lá o quê, ele não vai ter 99% dos votos, infelizmente. Isso aí. Mas em relação a Flávio e Rodrigo? Em relação a Flávio e ao Rodrigo Bacelar, vamos lá. Eu acho que o Flávio, até onde nos chega, até onde nós enxergamos, ele é candidato ao Senado, até porque foi eleito agora o melhor senador do Brasil. E abrir mão disso seria... E abrir mão disso, nesse momento, estrategicamente, minha humilde opinião, seria um erro, porque nós dependemos não seria muito, inteligente. mas muito do senador Flávio Bolsonaro. Para mim, seria um grande exemplo. Seria queimá-lo, jogá-lo numa candidatura ou numa... Nós estávamos falando de possível traição. Abrir o risco, o cara que não vai trair a ideia. Justamente. Claro, ali é a certeza, assim como eu apoio peremptoriamente a vinda do meu amigo, o Flávio não é meu amigo, assim, não estou falando que seja, eu não tenho contato, mas o Carlos Bolsonaro, meu amigo, ao Senado também, lá pelo Sul, por Santa Catarina. Porque quanto mais pessoas firmes e fiéis, leais, aquilo que nós acreditamos como ideal de Brasil, não adianta eu pensar no estado do Rio de Janeiro tirando ele de dentro de um país. Não adianta. É claro, eu, como vereador, líder do PL, quando o PL, se tiver o aval do presidente Jair Bolsonaro, lançar o candidato A, B ou C, nós iremos trabalhar por A, por B ou por C. Eu acho que agora dizer se vai ser o Rodrigo Bacelar, que eu tenho carinho e respeito, seria um grande governador, teria o meu apoio, ou terá, eu não sei porque, qual é a condição, terá o meu apoio. Mas trazer o Flávio para a disputa estadual seria um risco. Eu acho que seria um excelente governador, talvez o melhor da nossa história. Mas porém, um risco ao projeto nacional. Ao projeto nacional de libertação do Brasil. Até a eleição mais importante do próximo ano é a eleição do Senado. Isso é indiscutível. Senado. E vou dizer mais. Não é a eleição do Senado, ela tem uma importância fundamental. Gente, não é para mim, não é para ele, não é para você, é para todo mundo. Exato. Porque a gente precisa viver num país onde a gente não tenha medo, onde a gente possa falar o que a gente quiser, onde a gente não tenha medo de abrir amanhã o meu aplicativo do Itaú, onde eu tenho uma merrequinha que quase nada, e o banco foi banido porque um senhor tomou providências lá, e aí a gente pode perder nossas contas, gente. Pode gerar um colapso no sistema bancário, uma quantidade de demissões que pode haver. Então, olha quanta coisa a gente está colocando em jogo. A Venezuela está passando fome, gente. Deixa eu só pontuar aqui para o nosso espectador, assim, para a nossa audiência. A gente está falando de Flávio Dino, em relação à decisão que ele tomou, habilitando realmente os bancos brasileiros a entenderem que a legislação é a brasileira, que a soberania é brasileira, que não pode haver influência externa
em relação à lei Magnitsky, Magnitsky. é um nome, enfim, é um nome dificílimo para... Enfim, essa situação deixou os bancos, as instituições financeiras, numa sinuca de bico. Exatamente. É mais um jogo de narrativa. Em nenhum momento a lei Magnitsky ela foi colocada afetando a soberania de qualquer país ou que tenha validade no Brasil ou não tenha validade no Brasil. Exatamente. Isso é uma guerra de narrativa. É muito simples. A lei é válida para os Estados Unidos. Ponto. Eu tenho uma pessoa que eu considero um agressor dos direitos humanos e da democracia e eu, Estados Unidos, a lei diz isso, eu, Estados Unidos, vou punir dentro dos Estados Unidos quem comercializar, se relacionar, tiver negócios com essa pessoa. Só. Acontece que os bancos todos têm relações íntimas, obviamente, com os Estados Unidos. É isso. O Banco do Brasil, o outro banco que você falou, ele não tem problema nenhum, não. É assim, você pode comercializar, ter conta do Alexandre de Moraes à vontade, eu não estou te proibindo de tirar. Só que você vai optar. Se você der conta a ele, eu vou te tirar do meu sistema financeiro. Porque não é uma pessoa que eu acho confiável. Simples assim. Aí vem aquela disputa, porque aí naquela pessoa, a imprensa tenta manipular o dado para parecer que os Estados Unidos fez uma lei para ser cumprida no Brasil. Não, não é isso. Não é isso. Não é um crime lá que ele está querendo que nós punamos aqui. Não é isso. Ele está simplesmente falando, ó, quem tiver contatos financeiros e negócios com essa pessoa aqui, não pode ter negócios comigo. Acontece que ele é o maior ativo financeiro do mundo. E essa canetada que é dada pelo ministro, lá o Dino, ele não prejudica só ao banco, não muito, porque só num dia aí os caras perderam bilhões de reais. Bilhão. É muito pior. Ele afeta até a galera que estava lá de Brumadinho, porque estava indo buscar na Inglaterra suas indenizações. Por causa da mineradora, que era inglesa, agora tem que passar pelo Supremo antes para eles poderem ir lá. Isso é uma loucura. Não é inédito, não, gente. O mundo já viveu isso, vive sanções comerciais de um lado e de outro. E só quem perde é o lado mais fraco. O que eu acho mais engraçado é o seguinte, só para não me estender mais nesse assunto, mas é algo que a imprensa não mostra também. Foi muito noticiado pela imprensa que um grupo de senadores democratas, que é o partido contrário ao Trump, teria feito uma carta contra as sanções de Jair Bolsonaro. Eu falei, cara, será que é mesmo isso? Os democratas estão contra isso? E fui ver. A carta foi assinada por 11 democratas. 11. São mais de 40 senadores democratas. E 11 assinaram. O que você conclui com isso? Que para a grande maioria dos democratas, ou tem nexo à sanção, ou ele não está nem aí para isso. Da oposição. Da oposição, do partido da oposição ao Trump. Não são os republicanos, não. Porque quando eu vi 11, eu falei, cara, o que isso representa? Eu pensei assim, cara, é um partido político. Se falar que 11 deputados federais do PL assinaram alguma coisa, não tem relevância, é menos de 10% dos nossos deputados. E é exatamente isso que aconteceu lá. De 40, 11, mais de 40, 11 assinaram. Eles não tiveram nem a maioria da sua própria bancada de oposição. Não são nem atendidos quando vão lá resolver conversar. Gente, fica na porta. Será que é melhor acreditar que os Estados Unidos... Eu não vou falar que é a maior democracia, não, porque eu nunca gostei desse termo, não. Nós éramos uma democracia também muito, muito sólida. Qual é a questão? É mais fácil você acreditar que os Estados Unidos virou uma ditadura do que nós estarmos vivendo num cenário totalmente louco e atípico. E olha como é que é a narrativa. A narrativa que todo mundo fez sempre do Donald Trump, que ele é bélico, que o Donald Trump ia acabar com tudo, que ia ter ditadura, igual fez do antigo presidente, do Jair Bolsonaro. Hoje nós estamos vivendo aí Donald Trump negociando a paz e os acordos com todo mundo, com todos os conflitos com a Rússia. Inclusive, estão falando que pode ser indicado, olha, veja lá, ao Prêmio Nobel da Paz. Vocês são jornalistas e todo É verdade. E todo jornalista tem uma veia investigativa. Outra coisa que passou aí, ninguém falou. Outra denúncia que você teve aí nessa questão de assessores e etc., foi um agente do governo americano ter dito que houve influência direta do governo Biden na eleição aqui. E se nós lembrarmos uma declaração de um ministro aqui do Supremo, ele diz assim, os Estados Unidos ajudaram muito na manutenção da democracia. Não seria o caso de se perguntar como?
Não se investigou. Eu não estou falando que o acusador americano esteja certo, não. Mas ao menos a gente não teria que chegar e falar assim, olha só, ele falou que o governo Biden financiou a eleição. Vamos provar que isso aconteceu ou não? Você está dizendo que os Estados Unidos foi fundamental na manutenção. O que tem de verdade nisso? Vereador, o senhor está dizendo aqui... É uma coisa incrível, porque eu falo isso com muita tristeza, porque, na verdade, o senhor fala que o jornalista tem sempre uma veia investigativa. O jornalista é um profissional investigativo. Sim. Essa é que é a verdade. Mas hoje vivemos um ambiente ainda do coronelismo, da oligarquia. Sem dúvida. Vivemos ainda um ambiente muito provinciano. Aqui no Rio de Janeiro, nós ainda temos um cenário onde existe exatamente essa questão. Um fiscaliza o outro, né? Então você tem uma denúncia daqui, tem uma denúncia de lá, tem outro que se defende, tem outro que ataca. Enfim, você tem realmente lados para se auxiliar. Em outras regiões do país, as famílias são dominantes. Os três poderes estão juntos no mesmo sistema. Quatro, até a imprensa junto. Até a imprensa, exatamente. Perfeito. Então, hoje em dia, infelizmente, eu volto a falar sobre isso aqui. Vivemos sob a tutela de uma censura, seja ela qual for. Perfeito. Não é uma censura decretada, não é um AI-5. Mas também não é velada. Não é mais velada. Antes era velada. Agora não é mais. Infelizmente, eu falo porque eu vivi isso. Eu trabalhei 2 anos no Nordeste. Tem razão. Então, o que existe é isso, são famílias unidas aos empresários, que têm o poder financeiro, que o poder financeiro manda na política do Estado, manda nas decisões de governo, tem influência direta sim. Eu quero que alguém chegue e diga que eu estou falando errado. Não, tem Os conglomerados empresariais que têm os empregos. A verdade é que ainda vivemos muito sobre a tutela de grupos, de famílias, de empresários, de interesses, de motivações que nunca estão às claras. Perfeito. Então, ser jornalista investigativo no Brasil, muitas das vezes, é celebrar a sua própria morte. Perfeito. Infelizmente. E nós vimos vários serem sumariamente demitidos de grandes emissoras porque tentaram investigar, quer fazer o seu papel. Olha, eu tentando tenho colegas... Ou que só não se venderam. O rapaz da foto, vocês viram o rapaz da foto? O absurdo da foto do Alexandre de Moraes. O rapaz da foto do Alexandre de Moraes, o rapaz foi 25 anos, 28 anos de mandado serviço. embora por uma foto. Uma foto daquela de prêmio em qualquer país do mundo ganharia prêmio. Mandarine, eu tenho colegas que foram demitidos porque fizeram apenas uma única pergunta. Verdade. Eu não posso falar aqui porque eu não tenho provas. Pra não expor também, né? Porque para a justiça, na verdade, não é o que você sabe, é o que você pode provar. Então eu não tenho como provar, mas eu sei. Sim. Pessoas que foram demitidas porque fizeram uma única pergunta a um candidato. Recentemente tivemos o prefeito de Macapá que foi interpelado por um jornalista. Tudo bem que era um blogueiro, não sei, mas um jornalista. Sim. Ele fez uma pergunta simples. Por que que a obra está atrasada? Eu vi. Foi o suficiente para ele ganhar um safanão, e segurança ele atrás dele, um mata-leão. Um mata-leão. Eu vi. Que país é esse? O que a gente está vivendo? O que a gente está atravessando? E esse momento bélico, isso me assusta. E quando eu revisito a história, quando eu consulto o passado, se eu estiver errado, me corrijam aqui. Eu vejo quantas pessoas morreram pela liberdade nesse país. Aquele aluno que foi morto, aquele estudante, durante a ditadura militar, que milhares foram para as ruas protestar contra a morte daquele menino. Ali você tem histórias de amor à pátria. Ali você tem histórias de pessoas que acreditavam num Brasil democrático, num país de debate, num país de melhorias, num país altamente desenvolvido moralmente. Porque a grande falência do brasileiro ainda é a nossa moral, é o nosso comportamento, que ainda é primitivo, que ainda é individual, não é coletivo. Ô, Fábio, você trabalhou na Band. Sim. Nós tivemos numa manifestação dos Black Blocs a morte do Santiago. Meu irmão, meu amigo, Santiago Andrade. Então, trabalhei com ele durante 2 anos.
uma das pessoas mais puras, mais boas que eu convivi na minha vida inteira. Levou um foguete, um tiro, uma bomba nas costas. Tem quantos presos dessa... Ninguém. Tá entendendo? Ninguém. Eu trabalhava no centro nessa época também, e aí todos os bancos e as lojas colocaram tapume, porque qualquer manifestação desses black bloc, Black bloc você não vai defender não, né? Claro que não. Desses vagabundos dos black blocs, qualquer manifestação deles, quebrava-se tudo, agredia as pessoas no ponto de ônibus. Eles liberavam a gente mais cedo pra ir embora. Verdade. E não tem ninguém preso. E aí quando uma manifestação... E eu acho que tem que punir sim. Entrou, quebrou, pune. Eu acho que tem que pagar. Ah, a menina do batom, bota ela, pune ela. Ela vai ter que... Ela não mora em Brasília? Beleza, ela vai ter que limpar uma escola pública durante 2 anos pra aprender a não botar batom, sujar o resto de batom. Agora, gente... Mas tem que ter as medidas certas. Tem que ter as medidas certas. Irmão, até o custo que tem um presidiário, até esse custo... É uma afronta, porque eles custam caro e prender essas pessoas tira a vaga do sistema penitenciário que já é saturado. Mandarini, vereador Rogério Amorim, se eu estiver errado, me corrijam aqui. Nós vivemos um país onde o legal é o ilegal. Perfeito. Perfeito. E aqui ninguém defende mesmo, não. Aquela era que estava lá tem que ser punida, mas assim, eu pergunto. Gente, quem no Brasil recebe uma pena de 17 anos? É difícil, cara. É difícil. Uhum. Eles estão há 2 anos presos, 3 anos presos, sem afrouxamento de pena. Muita loucura. Enquanto nós temos estuprador... Na semana passada eu vi um post do chefe da Polícia Civil, do secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, dizendo que um bandido da Cidade de Deus, no domingo, traficante, que eles penaram para prender esse vagabundo, teve a visita domiciliar permitida, no domingo do Dia dos Pais. Ou se ele voltou pro presídio? Claro Óbvio que não. O que eu estou falando com isso? Cara, num país que reina a impunidade, você pegar uma senhora de 80 anos, 70 anos e botar preso porque fez baderna, arruaça, e o mais engraçado de tudo, só para concluir esse assunto, uma das acusações é rebelião, é revolta armada, manifestação armada. Quantas armas foram apreendidas no dia 8 de janeiro? Nenhum. 0. O senhor recentemente fez uma publicação dando consideração e dando luz ao caso Esther, que foi morta brutalmente, torturada na comunidade da Coreia, em Senador Camará. Triste. Que é uma favela, infelizmente, muito degradada aqui no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio. E ela foi morta brutalmente por um traficante, porque ela se recusou a sair desse baile funk com esse traficante. A Esther não tinha ligação nenhuma com o tráfico. 0 ligação. Ela foi morta brutalmente. Perfeito. E nas suas colocações, o senhor também fez uma alusão, traçou um paralelo à questão do Oruan. Que o Oruan também disse, querem matar o povo favelado, palavras do Oruan. Joga então uma bomba aqui, etc e tal. E o senhor fez uma consideração, uma defesa ampla, aliás, muito bonita. Obrigado. A Esther, a família da Esther. Nos comente esse caso, por favor. Na verdade, esse caso é o retrato no micro, ou seja, num caso isolado ali, que não é isolado, mas num caso é o retrato do que nós vivemos hoje, tanto da violência das comunidades, quanto como parte da sociedade encara isso. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, esse é o retrato da sociedade. Se glamoriza ao traficante de droga como se ele fosse vítima de uma sociedade, como se ele fosse um bandido social, como se ele fizesse... Muitas vezes eles são colocados como benfeitores daquela comunidade, porque é ele que dá a cesta básica, ele que faz aquilo outro. Ele que compra o remédio, ele que compra o tijolo. Esse caso escancara o que eles realmente são. Essa menina foi morta porque não quis ser brinquedo sexual deste marginal e deste vagabundo que a executou. Então, o tráfico hoje faz refém uma grande parcela da comunidade, da maior parte da comunidade, que é honesta e quer trabalhar. E está silenciada pelo fuzil dele, pelo medo. E, em contrapartida, nós vemos quando a polícia faz uma operação na polícia no morro, ou a polícia civil, polícia militar ou polícia civil, para evitar que essas pessoas continuem reféns,
que essas meninas continuem sendo escravizadas sexualmente. E estes marginais atiram contra a comunidade, e eu vou dar um exemplo claro nisso. Claro, naquela operação do Jacarezinho, em que morreram 20 e poucos marginais e um policial do CORE morreu assim que saltou para tirar uma barricada. Aqueles marginais atiraram contra a linha 2 do metrô do Rio de Janeiro. Isso em qualquer lugar do mundo é atentado terrorista grave. O rapaz que morreu... Federal. Gente, Federal. o rapaz Federal. o senhor que morreu com a marmita no ônibus da Avenida Brasil, a maior via de acesso do Rio. Da Cidade Alta. Da Cidade Alta. No caso da Cidade Alta. Por quê? Porque eles atiram contra a população para parar a operação, porque eles não têm responsabilidade com nada. 99 ônibus sequestrados até hoje, gravação desse programa, dia 25... Hoje é dia 21, né? 21. O programa está indo ao ar dia 25 de agosto de 2025. Até o dia 21 de agosto, 99 ônibus Já bateu 100 agora. Já bateu 100. Já bateu 100. Ou seja, que são usados como barricadas. É isso. Que país é esse? Que cidade é essa? E que saem de serviço atrapalhando os próprios passageiros. E a contra... Exatamente. E o outro lado é o seguinte: a polícia matou 27 pessoas, aí a imprensa fez um alarde. Fez um alarde. Depois se viu que todos eram, de fato, marginais, ligados ao tráfico de drogas. E o mais curioso disso tudo é que nós vemos rapper, e aqui eu não estou questionando nem o fato deste rapper aí, o Uruan, ter envolvimento com droga, de ter feito palhaçada com a polícia. Eu não estou nem entrando nesse mérito, não. Eu estou colocando que o rapper foi fazer discurso que estava querendo matar o povo favelado, os partidos de esquerda, os direitos humanos, a OAB. Cadê essas... A própria comunidade, parte pequena da comunidade que é orquestrada para queimar ônibus, quantos foram queimados nesse caso? Cadê o artista da Globo? Igual foram lá na favela, quando o BOPE errou e foi lá e matou um trabalhador naquele incidente ali na troca de tiro. Não, na troca de tiro recente que teve numa comunidade do Rio de Janeiro, que teve uma operação policial e acabou tendo a morte de um trabalhador ali, na troca de tiro. Então, teve artista, teve direitos humanos, teve OAB. E agora essa menina não merece isso? Por que não? Porque o algoz não é quem eles querem que seja, porque é igualzinho ao caso Marielle Franco. Trouxe aqui, falei com uma aqui. É idêntico ao caso Marielle Franco. Eles não estão preocupados com a Marielle e nem tampouco, muito menos com o motorista. Estão preocupados com o Anderson. Com quem eles queriam que fosse o executor. Enquanto eles tinham a narrativa de que este crime poderia resvalar, passar longe, muito longe, mas que respingasse uma gotinha na clã Bolsonaro, na família Bolsonaro, eles levaram esse assunto até a exaustão. Quando viu-se que não tinha nada, não tinha mais como fazer essa associação, ninguém mais fala em Marielle Franco. Eu questionei eles aqui. Perdeu a graça. Então, para eles, não é a vida, não é a comunidade, não é o morador de favela, não é a mulher, não é a negra. Porque cadê aquela defensora da mulher? O cara ia usar ela como escrava sexual. Cadê o feminicídio? Eu não vi um termo feminicídio. Vocês ouviram? Nessa execução? Vereador? Eu não vi. Vereador, e o caso do ministro negro que teria assediado a ministra negra, irmã da deputada, da vereadora Marielle. Aliás, também não é a posição do Poder do Rio, a posição do Rodrigo Mandarini. Sim. Só em ela ser ministra já é uma afronta a qualquer coisa. Mas vamos lá. Você se refere ao Silvio Almeida. O Silvio Almeida, ministro. a esquerda simplesmente não fala do assunto. Porque quem está cala. mentindo nesse caso? Não tem o quem matou Marielle? Agora minha pergunta, quem é o mentiroso? É o Silvio ou a Aniele? Alguém está mentindo? Ninguém vai ser punido? Rodrigo, Mandarini, mas olha só, desculpa interromper, claro. vereador, mas a Dani Monteiro, deputada estadual que esteve, Sim. diante da sua pergunta, da sua pertinência e, enfim, brilhante consideração a respeito desse tema, ela foi muito contundente. Ela disse que a esquerda em nenhum momento fez ilação ao assunto e ela realmente se mantém ao lado da própria Aniele. Aniele Franco
esperando os resultados. Mas tá esperando há muito tempo calado, Fábio. Sim. Estão esperando Mas ela quietinhos fala que embaixo da espera o mesa. resultado. Alguém esperou o resultado da Marielle? É. Ninguém esperou. A esquerda, aí é meu enfrentamento pessoal e eu falo, é hipócrita. É Exatamente. hipócrita. Eles não têm o menor interesse nem salvaguarda da população que eles dizem defender. E eu insisto com isso. Eles estão se lixando para mulher, para comunidade, Pra negro, pra gay. negro, para tudo. Eles querem o poder. O meio deles chegarem ao poder é se colocar como salvador dessas Mas desses a grupos. direita também não quer o poder. Mas nós não fazemos a politicagem deles. Essa é a grande diferença. Pode pegar um fato nosso e ver se nós fizemos sapateio ou palanque em cima de algum cadáver. Olha só, o nosso líder maior, Jair Bolsonaro, tomou uma facada na barriga. E os caras, e nós da direita, não ficamos todo dia. Cadê o menino lá, que eu até já esqueci lá, o assassino Adélio. que era do pessoal? Cadê o Adélio? Cadê o Adélio? Isso não teve essa reverberação. Vereador, Nós não agora eu vou pusemos advogar. placas. E eles até Vereador, falaram que era mentira, É, fakeada. pecado. Eu vou advogar. Claro, pode. A Michele É Bolsonaro briga. recentemente foi a Palanque, foi lá, subiu lá no púlpito, sei lá, enfim, um discurso que ela fez e chamou o Lula de cachaceiro. Ué, mas ela só falou a verdade. Isso não é pauta. Mas Isso não é ela pauta. não usou ninguém, ela atacou o fato. O Ele Bol- é um O cachaceiro. Bolsonaro foi chamado de genocida. Agora, isso Sem eu matar digo. ninguém. O exemplo, assim, esse caso... Sim, mas esse discurso, ele não É um adjetivo. não é um pequeno. discurso assim, você não pode é um discurso feio. Você pode até desagradável, você pode até agressivo. questionar que é desagradável Certo. que você vai, apesar de eu achar que ela tudo que ela tá passando, ela estourou ali e Ela ela foi vai falar. agressiva. Foi, mas ela não Reativa. usou palanque e nem minorias. Que é o que a esquerda faz. A esquerda manipula minorias. Não, e palanque. e chamar de cachaceiro é crime? Não, exatamente. Cachaceiro não é crime, Ele tá chamando de um atacou uma criminoso. pessoa diretamente, ele não usou de palanque. Mas ela disse também que Não tô defendendo. a pessoa já que defendendo. Não, eu defendo. volta, enfim, votar no PT uma vez, segundo ela, Michele Bolsonaro, a pessoa que vota uma vez no PT, ok. Se votar novamente é porque é burrice. Ah, eu Isso não é concordo ser também. Eu não agressivo. concordo. Isso Eu não é concordo, ser a primeira já agressivo. era. Não, a primeira não. Você concorda? Não é, não, burrice, eu fico muito preocupado com a burrice. Só um minutinho. Eu volto a dizer que as opiniões expressas nesse programa São Já. gigantes, cara. Vou botar aqui embaixo do meu. não são consideradas Tá. as opiniões da linha editorial Isso. do Poder do Rio. Seguindo. Ok? Eu não considero burrice. Juro que eu não considero burrice. considero. Porque eu não considero. Eu acho que a partir do momento que você tem todos os indícios de uma coisa que está errada, a burrice é você limitar, é você jogar muito para baixo que o cara é burro. Eu tenho pessoas que eu conheço, jornalistas que eu conheço, que são muito pouco burros, são bem inteligentes. Então eu acho que você votar em qualquer candidato que seja comprovadamente um candidato que cometeu crimes, ou que comprovadamente é desonesto, ou que comprovadamente é incompetente, para mim isso não é burrice, isso é um desvio muito sério de caráter. A burrice e a Mandarine. ignorância eu Tudo bem. permito. A A burrice não A é questão, crime. a questão aqui não é ideologia, a questão aqui é violência. Mas eu não falei de ideologia. Eu tô falando aqui do discurso, esse discurso de um ataca o outro. Não é não. É uma pancadaria. Deixa um eu te explicar, tiroteio. Mas não tá Deixa relativizando, Não, deixa não eu leva a explicar. lugar algum. Eu vou Nós explicar por quê. precisamos trabalhar dentro de um Concordo. processo pacífico. Mas eu vou dizer por que eu considero a burrice ou a falta de caráter, como você coloca, e eu dou a explicação para isso. Olha só, eu não estou entrando aqui na ideia, apesar de discordar 102% da ideologia de esquerda, eu não estou dizendo que seja burrice votar no candidato de esquerda. Eu acho. Mas, assim, dentro do direito democrático, eu considero válido que se vote no candidato da esquerda. Agora, pelo amor de Deus, meu Fábio, você votar num candidato do PT, que os caras andam com dinheiro na cueca, com um apartamento cheio de $1 milhão, foram os responsáveis pelo mensalão, pelo petrolão. Eu não estou falando da INSS. ideologia, eu estou falando do CNPJ, da pessoa. E do CPF e do CNPJ. Vamos ser sinceros aqui. Aonde me mostrem a absolvição do presidente Lula. Ele não foi absolvido em nada. Nada. Ele não teve uma única absolvição. Ele foi condenado em 3 instâncias. Não é como estão querendo fazer com o Bolsonaro, condenar por um crime de não sei o quê, de golpe de Estado. Ele foi condenado por corrupção, tendo dinheiro devolvido. Esse dinheiro devolvido o quê? Se não foi roubo, o quê? Os caras resolveram devolver, então não é devolução, é doação. As empreiteiras devolveram dinheiro. Milhões de reais.
Milhões de reais Bilhões. devolveram. Tem o sítio, tem o triplex, que são lá a pontinha do iceberg. O cara foi condenado. Eu não estou aqui que se critique. Eu tinha dito no início que a polarização é fundamental. Votem no candidato de esquerda. Sim. Vamos debater. Mas você trazer à tona, ao cenário. Olha só como é que é a incongruência dos caras. Os caras, o vice-presidente da República, do Lula, numa campanha eleitoral, disse que o PT queria voltar à cena do crime. Ele disse isso, não fui eu. O que mudou? O que mudou? É o poder pelo poder. Uhum. Mas, todos nós políticos, quando entramos numa eleição, nós queremos o poder, nós queremos ganhar a eleição. Mas, vereador, existe uma questão poderosa nesse assunto. Eu me lembro muito bem na época do Mensalão. Isso foi muito comentado na época, porque o que o povo quer é comida no carrinho. O que o povo quer é comer. Se você está brigando, tem muita gente que pensa assim, tá? Se você está brigando, se você está, sendo denunciado, as pessoas, muita gente, não importa, eu quero chegar no supermercado e ter poder de compra. O senhor não acha que, paralelo a tudo isso, né, muito bem colocado, enfim, e lembrado e considerado, paralelo a tudo isso, a questão da fome, ela não foi muito significativa, muito importante para essa musculatura da esquerda brasileira? Eu acho o seguinte, eu acho que primeiro houve uma grande maquiagem nisso tudo. Eu vou dar números. Hoje, orgulhosamente, o PT divulgou uma estatística que 50 e poucos milhões da população de brasileiros recebem o Bolsa Família. Repita. Mais de uns 50 e poucos milhões de brasileiros recebem o Bolsa Família. Gente, ou seja, mais de 25% da população brasileira, precisa de uma esmola do governo, cara. Isso é uma vergonha. A questão da fome, ela é maquiada no nosso sistema. Você anda na rua do Rio de Janeiro... Muita gente não considera esmola, vereador. Muita gente infelizmente, considera isso como algo essencial para a sua sobrevivência. Mas eu não sou contra, não. Mas o programa de assistência social ela tem que ser... Tem que ser a entrada com critérios de saída. Ó, você vai receber isso, mas vai receber um curso profissionalizante daqui. Eu vou receber isso e, em contrapartida, eu vou te dar um outro auxílio para você reviver o seu negócio, para ele voltar a ser pleno. O que as pessoas bolsa querem, tudo isso. O que as pessoas querem é poder de compra. Concordo. Agora poder de compra. Infelizmente, perdemos isso. Vamos voltar à série histórica. Poder de compra. Vamos falar sobre isso. Série histórica. Nós vivemos no Brasil uma inflação galopante. Poder de compra do brasileiro lá no chão, uma miséria avassaladora. Veio o Plano Real, ajustou isso tudo, ajustes fiscais. Para fazer ajuste, o que acontece? Você tem que apertar cinto. Você tem que trazer de volta. É um exemplo de uma família. O Brasil hoje vive como uma família irresponsável na mão dos PT, de um pai irresponsável na mão do PT. E o povo vai entender o que eu quero dizer com isso. Hoje o Brasil é como se o filho continuasse estudando na escola privada dessa família, continuasse comendo fora, continuasse tendo lazer a custas de empréstimo de banco. De agiota. Os bancos são agiotas. De agiotas. Eu não digo na família, ali de agiotas legalizados. O que acontece na história do mundo foi na Argentina e nós estamos vivendo isso. A irresponsabilidade do dinheiro público da esquerda. E aí eu falo da esquerda como geral. Inchaço da máquina. Nenhuma responsabilidade com a dívida pública. Leva a quê? Com o tempo isso vai degradando. No curto prazo, é bom. Porque no curto prazo é como se você acabou de pegar o dinheiro com a agiota. Ô família, vamos reunir aqui porque eu acabei de pegar 100 mil reais. Vamos viajar, vamos comer fora, uma maravilha. Só que a conta chega. E assim é cíclico. A esquerda entra no poder, dá uma sensação de falsa melhora porque começa a torrar dinheiro público, começa a gastar as reservas públicas, começa a dar calote na dívida, mas acaba com o poder de compra do Brasil. Aí vem a direita, faz ajuste fiscal, aperta cinto, roda, aperta, melhora o indicador. Só que isso demora o quê? Um tempo. Não existe com isso um programa de Estado, só um programa de governo. Exato, aí vem a esquerda e destrói tudo que aconteceu com a Dilma. O comparativo são eles com eles mesmos. Como é que a Dilma entrega o governo? Falido. Aí veio ali aquele governo de transição do Temer, começa a arrumar a casa. Veio depois o governo Bolsonaro, que ajustou, mesmo em meio a uma pandemia, ajustou as finanças do Brasil. E o que nós vemos hoje de novo?
as estatais falindo, a dívida pública lá em cima. Eu preciso ser economista para saber que essa conta vai dar no vermelho daqui a 10 anos? Daqui a 4 anos? E os próximos 4 anos de um próximo governo Vai ter que voltar atrás, botar as contas em pública de novo. Mas aí sabe o que parece a sensação que dá? É que exatamente isso. Nunca teve no Brasil um programa de Estado. Né? É sempre um programa de governo. Um constrói, outro desconstrói. Um constrói, outro desconstrói. E a gente está vivendo isso no cenário brasileiro. Vem a direita, entrega o poder para a esquerda. Normalmente vem a esquerda, entrega o poder para... Do vermelho. Vem a esquerda e entrega o poder para a direita. Vem a direita e entrega o poder para a esquerda. Ou seja, a gente não consegue dar continuidade. A direita já pegou 4 anos, né, cara? Sim, Rodrigo, mas de 30, 40? Mas, Sim, Fábio, assim, na verdade, o que questão... acontece é o seguinte, é a educação desse país, infelizmente. Aquele povo, realmente, quando olha aquilo... Eu vou dar um exemplo do que aconteceu na campanha, você contou um fato, eu vou contar outro. Sim. Na campanha 2022, presidente, né, a última, 2022. Tava na rua, fazendo campanha... Na última 24. Pra presidente? Ah, é 22. 22, a última de presidente. Isso. Eu tava na rua, segundo turno das eleições, fazendo campanha pro presidente Jair Bolsonaro. Já tinha acabado a eleição de deputado, já tinha acabado a eleição de governador do Rio, tava fazendo o segundo turno de Jair Bolsonaro. Eu vejo um morador de rua com bottom do PT, do Lula. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, que botaram isso aí em você? Não, vou votar no Lula. Por quê? Eu falei assim, aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, porque o Lula me dá 1.300 conto. Eu falei, como? Bolsa Família. Eu falei, pô, mas você não quer trabalhar, não? Eu te arrumo um. Não, pra quê? Eu ganho aqui 1.300 mais um dinheiro que eu ganho da remola, eu não preciso trabalhar, não. É esse tipo de cultura que a esquerda cria no Brasil. Eu não estou falando que não tem que ter Bolsa Família, mas ela tem que estar condicionada. E mesmo assim o presidente Bolsonaro tirou Bolsa de alguém? Não tirou nada de ninguém. Não tirou de ninguém. Pelo contrário. Eles colocaram medo que ia tirar, mas não tirou. Exatamente, pelo contrário. O que eu quero dizer é o seguinte, o povo, infelizmente, ele é pressionado. Ele é apertado. E a imprensa não mostra a realidade. Porque auxílio emergencial. Que foi necessário. Nós temos que lutar nesse país pela equidade. Equidade pela educação. Equidade e educação. É isso. Né? Educação não vão lutar, né? Quem tá lá em cima não quer que ninguém seja educado. Ele não quer ser só ver onde tem os piores índices de desenvolvimento humano, quem é que ganha as eleições. E é o que eu sempre falo aqui, eu falo muito isso. O Rio de Janeiro, por exemplo, nós somos o poder do Rio. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado que vota muito mal, tendo em vista que os últimos governadores foram todos presos. Entendeu? Então, assim, nós votamos mal. E olha que nós somos mais, talvez, de desenvolvimento, sem dúvida, do que outros estados mais pobres. E mesmo assim votamos mal. Por que votamos mal? Porque a gama que nos apresentam, eles querem que seja realmente de baixo nível. Porque se for de alto nível, vai começar a extirpar esses nomes. Bom, vamos lá. Vamos trocar de assunto? Vamos passar a outra pauta importante também? Vamos nessa? Vamos lá, porque o programa realmente, daqui a pouco já está chegando ao final e tem muita coisa daqui para a gente debater, para a gente falar. O meu amigo Rodrigo Mandarini, que é um excepcional jornalista, né, 100% original de fábrica. Boa. Esse não tem limite no seu educandário. Sem freio. Sem freio. Isso é bom. Ele nos diz sempre fala para que todos que nos visitam aqui no Poder do Rio, ele sempre fala o seguinte, olha, Eduardo Paes é o futuro governador do estado do Rio de Janeiro pela amplitude que ele tem, pela prefeitura que ele fez, pelos eleitores que ele possui, enfim, pelo trabalho que ele vem fazendo, né? Inclusive, a gente já debateu muito isso aqui dentro, sobre esses assuntos, sobre essa questão, quem seria realmente um candidato a derrotar Eduardo Paes nas próximas eleições. É uma situação criteriosa, é uma discussão até aqui, até esse mês de agosto de 2025. Perfeito. Pode ser que depois surja um outro nome, tudo pode mudar na política, a verdade de hoje é mentira de amanhã, e a mentira de hoje é a verdade de amanhã. E aí vem um vereador chamado Rogério Amorim, que recentemente fez uma denúncia. Essa denúncia até ela foi, de certa forma, isolada, porque ela acabou que não repercutiu como deveria, não teve ressonância, não teve eco como deveria ter. Em outros momentos, em outras épocas, talvez lá no iniciozinho da minha escola, essa denúncia teria realmente uma outra proporção. O vereador que está aqui à nossa frente, Rogério Amorim, fez uma denúncia contra o prefeito Eduardo Paes, citando uma festa, segundo o vereador, uma festa sem licitação, sem consulta pública,
uma festa que aconteceu logo após as eleições, uma festa sem transparência, segundo a denúncia feita por Rogério Amorim. R$500 mil foram gastos em churros, pipoca e refresco, de acordo com essa denúncia. R$360 mil foram destinados a 12 influenciadores. R$3 milhões num dia de evento, segundo o vereador, um evento que não constou em nenhuma licitação pública. Agora o microfone é seu, vereador Rogério Amorim, autor dessa denúncia. E qual foi o evento? Eduardo Fiquei Paz. curioso. Qual evento foi? Na verdade, foi um evento de uma ONG no Rio de Janeiro para crianças, 20 aninhos pequeninos. Era essa festa. E essa festa de celebração das crianças teve, sem licitação, publicado em Diário Oficial, dispensa de licitação por ampla capacidade técnica, ou seja, só essa empresa dele sabe fazer festa, que foi colocada aí para executar esse serviço. E dentre as diversas aberrações, nós temos ali, por exemplo, esse buffet de R$500 mil e escrito, e eu mostro isso nas redes sociais, para servir churros, guaraná e pipoca para criança. R$500 mil. Repita o valor? R$500 mil e os itens a serem servidos. Isso está no Diário Oficial? Está no Diário. Está na publicação, inclusive. Churros, pipoca e guaraná. E a festa aconteceu? A festa... Até onde a minha denúncia chegou, antes de eu falar em plenário, de anunciar a minha denúncia, não tinha nada nas redes sociais. Depois eles começaram a colocar as coisas nas redes sociais e aconteceu uma festa. Realmente. Foi onde? Eu acho que foi no Rio Olímpico, alguma coisa do gênero, aqui perto da Barra da Tijuca. Então foram R$500 mil. O mais curioso disso é que eu fui no local, que é ali no bairro Vasco da Gama, São Cristóvão, aquela divisa ali, embaixo da linha vermelha, bem embaixo da linha vermelha, e eu vou jogar outro vídeo nesses dias mostrando esse estabelecimento. O local que ele contratou esse buffet, simplesmente ninguém estava fechado. Ninguém conhece, nenhum dos comerciantes em volta conhece, sabe o que é ou onde fica. Nunca funcionou ali nenhum tipo de buffet naquela região. Essa festa aconteceu. Essa festa tem algumas fotos ali da internet. Esses influenciadores ganharam, cada um deles, R$30 mil. De que tipo de influenciadores? Eu juro pra você, só um adendo, eu não sabia dessa denúncia, pra você ver, eu não sabia. E eu gostaria que você falasse, tem gente, se não quiser falar o nome, não precisa, mas que tipo de influenciador? Não tem nome da política, nada não. Dentre esses influenciadores não, mas os influenciadores... Mas que tipo? De que nicho? Pastores. Tá. Pastores evangélicos. Influenciadores evangélicos. Com todo respeito aos evangélicos. Ganhando R$30 mil pelo evento. Gente, R$500 mil em churros, pipoca e refresco. Era recheado churros? Não sei. Aí eu tentei ir lá no local que ele comprou churros, que eu ia pedir um churros desse. Caro. Eu falei assim, eu quero um churros desse, gourmet. Gourmet, porque é caro. Eu quero um churros desse para R$500 mil. Para isso. Isso sem transparência nenhuma. Que loucura. Sem nenhum tipo de coisa. Mas te surpreende? Não me surpreende absolutamente nada e nem não ter tido divulgação, porque infelizmente entra no jogo dessa grande empresa. Se não tem divulgação, o Vaza-Toga, não vai ter divulgação. Uma denúncia contra o Eduardo Paz. Na imprensa do Rio não vai ter nunca. Não vai ter nunca, infelizmente. A grande parte da imprensa do Rio, na semana passada, essa semana ainda, foi divulgado ali no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro, uma cota de patrocínio de R$900 e poucos mil para as editoras Globo. Quem vai querer bater? E as ONGs? Não vai bater. Que ele adora. Essas Samba. grandes ONGs... Essa questão do Eduardo Paz e coloca que ele é o próximo governador do Rio, etc. Eu não sei, é possível, a eleição está aí para isso, os números hoje mostram isso. Eu acho que vai ser no primeiro turno. Os números mostram isso, eu não sei, eu digo infelizmente. Também. Aí as pessoas falam assim, mas porque ele foi um bom gestor? Aí eu pergunto, bom gestor? Ele foi prefeito durante o período de maior fluxo de dinheiro e recursos que essa cidade já teve. Os grandes e megas eventos. Gente, o que ficou para essa cidade disso tudo? Virou escárnio. As pessoas, o brasileiro, tantas pancadas que vira piada. Viga de perimetral. O Espaço Olímpico. Agora nós estamos inaugurando as escolas do legado olímpico. As escolas do legado olímpico que eles estão inaugurando foram pagas novamente. Ele gastou novamente para construir. Mesma coisa.
que tivesse feito uma nova escola. Ônibus com ar-condicionado todos, a frota. Aí ele veio, teve a pachorra de falar assim, ele foi para uma postagem e falou assim, não, porque agora nós vamos abrir a caixa preta desta máfia que é o transporte público na cidade do Rio de Janeiro. Nunca se teve transparência. Eu pergunto, quem colocou essas pessoas lá? Eduardo Paes. Quem licitou o sistema de transporte público do Rio de Janeiro com cláusulas absurdas foi Eduardo Paes. O que eu chamo de cláusulas absurdas? Ele foi colocando na licitação obrigações que só esses mesmos empresários podiam cobrir. Então, repeliu empresários da Europa, repeliu empresários do Japão, que queriam fazer a concessão de transporte público aqui. É aquela história, vamos fazer aqui um negócio, mas só pode participar da licitação quem tem uma caneca azul com traçados vermelhos, laranjas e amarelos. Eu estou limitando a licitação para uma pessoa. Essa transição do Rio Card para o Jaé foi muito complicada. Não houve a transparência. Eu mesmo, como usuário, eu fiquei assustado. Perfeito. Eu acho um absurdo, num país violento, numa cidade insegura, você ter que ficar digitando a tua senha, passando no aplicativo o seu número de CPF para abrir um aplicativo, para passar um telefone, para você ter realmente uma entrada na catraca. Enfim, eu acho que quem pensa isso não vive no Rio de Janeiro. E tem um detalhe, que não foi anunciado como deveria ter sido colocado. O cartão verde Jaé não dá gratuidade na segunda passagem, que é um direito constituído no Rio Card. Sim. Você só tem o direito à gratuidade no cartão preto. Ou seja, muitas pessoas que compraram o cartão verde não estão tendo acesso. Não têm acesso à gratuidade. O que é gratuidade? Você tem o direito de usar 2 linhas no espaço de 3 horas, no intervalo mínimo. O que acontece em todas as capitais, todas as grandes cidades brasileiras. E ele me coloca um cartão verde que eu comprei, que a minha mulher comprou, que os meus filhos compraram, que muitas pessoas compraram. E cadê a gratuidade da segunda passagem? Por que isso não foi divulgado? Por que isso não foi falado, anunciado? Eu estou falando como usuário. Sim. E vou falar mais aqui. Como eu falei aqui anteriormente, que essa pessoa me chamou para me dar essa bronca naquela época quando eu critiquei. As empresas de transporte do Rio de Janeiro também são a tal da caixa preta, porque os ônibus estão completamente sucateados, salvo algumas empresas, como a Matias. Roda pela Zona Sul, exatamente, da Barra da Tijuca, algumas empresas que ainda possuem uma frota legal, decente. Agora, a grande maioria, como me desculpe aqui, eu não sei o que aconteceu com a Redentor, 75 anos de serviços prestados, a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Hoje, a grande maioria da frota dos ônibus da Redentor, porcaria, caindo aos pedaços. Aí, vereador, tô falando agora como cidadão. Tá, não, você tem certo. Assim, olha como é que é curioso, Fábio e Rodrigo. Assim, muito se falou. E aí, mais uma vez, a imprensa, eu fico triste nesse momento com a imprensa, porque é a má fé. Quando se fala dessa nova força de segurança do Eduardo Paes, se coloca como se fosse armar a guarda municipal, quando, na verdade, é destruir a guarda municipal. Eu não estou aqui entrando na defesa da guarda, não. Eu só quero abrir o parêntese dessas contratações esquisitas do Eduardo Paes. Ele vai abrir um processo seletivo, que não é um concurso público, é um processo seletivo. Ou seja, nós sabemos que não é lá essa transparência toda, para contratar guardas temporários num salário de 13 mil reais. Cara, por que não faz um concurso público para guarda? Por que não melhora a guarda? Por quê? Porque a guarda ele não pode manipular dessa maneira. Porque ele não pode botar o indicado do vereador, ele não pode colocar o amiguinho dele, e vai colocar em risco a população do Rio de Janeiro. Porque depois de 6 anos esses caras vão embora. E qual é o histórico? Eles vão servir a quem? 6 anos ganhando 13 pratas. Quando eles tiverem que ir embora? Meu amigo. Vereador Rogério Amorim, estamos já no fim do programa, tem pouquíssimo tempo, mas eu não posso deixar de perguntar também, de fazer a consideração sobre esse assunto aqui. O prefeito Eduardo Paes fez duras críticas
ao decreto do governo do estado do Rio, publicando a autorização ao funcionamento de máquinas de apostas e jogos de azar em estabelecimentos comerciais do estado. Isso foi autorizado pelo governador Cláudio Castro. Exatamente, decreto. De Nova York, Estados Unidos, onde cumpre uma agenda, Eduardo Paes classificou a medida como, no mínimo, equivocada e afirmou que vai procurar o Cláudio Castro para tratar esse assunto, lembrando que bingos e cassinos estão proibidos no Brasil desde 1946, destacando que o tema voltou recentemente ao debate no Congresso Nacional sem que houvesse consenso. Ou seja, o governo do estado autorizando o funcionamento de máquinas de apostas e jogos de azar em estabelecimentos comerciais aqui no estado, evidentemente com uma fiscalização, com uma lei, com todo um sistema dando a sustentação necessária para que isso não se torne mais um problema, enfim, maior. Mas, como queiram, Castro defere e Eduardo Paes indefere. E essa situação? Vamos lá, vamos começar logo para comer o juízo de valor. Sou contra. Como católico, sou contra o Cláudio. Eu acho que do seu partido. Do meu partido. Assim, isso não é uma cláusula pétrea do partido, não é uma cláusula pétrea. Ninguém do meu partido pode se colocar favoravelmente ao aborto. Ninguém pode se colocar favoravelmente ao comunismo. Ninguém pode se colocar favoravelmente às drogas. Isso é aquela cláusula pétrea que nós discutimos algum tempo atrás aqui nesse programa. Agora, isso não é. Eu sou contra. Como católico, moralmente falando, eu acho que é um absurdo. Não é incentivando o jogo que nós vamos salvar receitas. Pelo contrário, nós destruímos família e etc. Mas vamos olhar pelo outro lado também. Quer se desenhar o fato como se fossem aquelas máquinas caça-níqueis operadas pelas milícias, pela contravenção, e não é. Essas máquinas estão atreladas à Loterge, ou seja, a loteria, que é o sistema oficial de jogo do Brasil. E do Rio, melhor dizendo, Loterge. É só uma modernização disso. É uma modernização disso. Agora, eu me coloco contrário à atitude também de aumentar a aposta na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Não é aumentando a aposta, isso é uma medida também fantasiosa. Não é assim. A questão do jogo no Brasil tem que ser muito debatida e muito detalhada. Eu acho que isso destrói família, tira dinheiro do trabalhador de dentro de casa. Então, assim, sou contra como cidadão, como vereador e como político. Acho que não foi uma atitude correta do governador. Agora... Nesse ponto, o senhor é a favor do Eduardo Paes? Concordo nesse sentido. Dele o Eduardo Paes está certo. Contra o mérito, sim. No mérito da questão, sim. Tenho aqui a franqueza e a honestidade de dizer que, em relação às máquinas, eu também não concordo com o funcionamento. Não concordo. Eu acho que isso não ajuda a cidade de nenhum estado do Rio de Janeiro. Para a gente finalizar, é importante fazer essa colocação aqui, porque o Rogério Amorim, ele também desenvolveu projeto, não sei, me perdoe até a ignorância, lógico, a minha, se já está constituído como lei, a substituição da celebração do Dia das Mães e do Dia dos Pais pelo Dia da Família, né? Nas instituições de ensino públicos e privadas. Você é contra o Dia dos Pais? Não, pelo contrário. A lei é o seguinte... Explica. A lei é o seguinte, proíbe a substituição do Dia dos Pais ou das Mães pelo Dia da Família. Se a escola quiser fazer um Dia da Família, que faça. Mas o Dia dos Pais tem que continuar existindo, o Dia das Mães tem que continuar existindo. Porra. O Dia da Família existe. Você pode ter o Dia da Família. Eu vou criar o Dia da Família no dia 31 de fevereiro. Você pode criar à vontade. Agora, você não pode deixar de ter o Dia da Mãe e o Dia do Pai, porque isso é contra a sociedade, porque nós temos pais que são... que é homem tendo filho, mulher tendo filho, aquela pessoa que se acha homem... que nasce homem, mas se sente mulher que tem filho e não é pai e não é mãe. Meu amigo, olha só. Dia do pai e dia da mãe. E aqui está falando um jovem... Eu não sou mais jovem, mas uma pessoa que perdeu o seu pai aos 11 anos de idade. Aos 11 anos de idade, eu perdi o meu pai. Então, eu tive na escola dias dos pais em que os amigos iam lá, faziam desenho para o Dia dos Pais e eu não tinha meu pai. Agora, eu não posso tirar a essência da família, o valor de um pai e principalmente de uma mãe para colocar como Dia da Família. Não é. Você cria Dia da Família, você cria Dia da avó, Dia do primo, Dia do irmão, Dia do tio, do tataravô, do bisneto, de quem você quiser. Mas você tem que preservar a base. A base do ser humano, a nossa base como indivíduo é Deus, primeiro lugar. Sem ela não tem como para onde ir. A base. E a família. E são os dois valores que esse marxismo cultural tenta destruir a cada momento. É Deus e a família. Por quê? Uma vez que ele destrói esses dois fatores, ele implode a sociedade. Ele destrói ela por dentro. Aí sim começa essa guerra de narrativa deles, essa falácia deles. Então, assim,
Pode manter dia do pai, dia da família à vontade, mas não acabe com o dia dos pais e o dia das mães. Projeto, rapidamente, fala posso? aí. Projeto que proíbe a presença de menores. Opa! Projeto que proíbe a presença de menores em paradas LGBTQIA+. Perfeito, nós não estamos no momento da proibir a adultização das nossas crianças. O que nós vemos na grande maioria das vezes nessas paradas? Nós vemos cenas libidinosas, atentados à religião, crianças de 5, 6 anos se dizendo trans. Erotização. Não sou eu que estou falando, bota nas imagens. Tem pessoas botando Jesus Cristo como travesti. Nossa Senhora. Casal de atos libidinosos ali dentro, pouca roupa. Introduzindo... Sexualização das crianças. Introduzindo objetos religiosos. Nos orifícios indevidos. Então, assim, não tem que preservar as crianças e não adultizá-las? Vamos proibir elas de entrar nas paradas desse gênero. Isso é pro adulto. O adulto tem que estar lá, não é criança. E não está aqui ainda, mas eu vou botar o projeto. Vamos colocar essas paradas LGBTQIA+, vamos tirar de Copacabana e vamos botar, todos têm direito de fazer a parada. Vamos colocar, ao invés de Copacabana, dentro da Marquês de Sapucaí. Lá não atrapalha o morador de Copacabana, quem quiser ir vai ter toda a segurança, infraestrutura, pode botar Camarote. som, botar música, camarote, arquibancada, show, o que quiser, segurança do Estado, segurança do município, vai proteger quem quiser se manifestar em paz. Agora, vamos tirar de Copacabana, porque eu quero ir à praia com meu filho e vai ter um cara lá de biquíni, patins, de fio dental, com o orifício, com um crucifixo no orifício. Ora essa, gente. Será que a população de Copacabana quer isso? Tantos idosos que moram em Copacabana, Estou dando principalmente. pleno direito deles continuarem com a manifestação e se manifestarem. Não estou falando para acabar com a É porque jogo de manifestação, futebol é no Maracanã. no Maracanã, bota isso lá dentro. Sem problema nenhum. Isso que você está falando aí de tudo que a gente falou aqui, a gente também está encaminhando aqui para o final, já estouramos o tempo em relação aos outros. A melhor coisa que a gente falou aqui, eu acho que é essa questão que você falou desse projeto do Dia dos Pais. Eu tenho 2 filhos, um de 16 anos e um que fez anteontem 14 anos. Parabéns. E aí, uma das minhas... Quer dizer, a minha maior paixão, a minha existência é por conta dos meus filhos. E uma das coisas que eu mais gostava nos 2 primeiros anos dele eram as festas dos pais. Em dado momento, as escolas simplesmente aboliram isso. E eu fiquei sem entender, porque é uma coisa que eu já perdi. Eu já não vou ter de volta isso. E é uma coisa tão simples, tão bonita. Inocente, de uma homenagem. Ainda mais que você falou das mães. As mães recebem homenagem pra caramba, digna, acho que elas merecem mesmo. Mas nós pais somos esculhambados pra caramba, ninguém lembra da gente. Aí tinha aquela festinha lá maneira. Voltava aquele desenho, chapeuzinho. Eu chorava igual uma criança. Eu também. Abrir a mão do trabalho e aí tirar isso. Isso é uma tremenda covardia. E concordo também em relação a isso. Não só em relação a essa manifestação, não só em relação ao local, não. É porque... Como eu disse, o futebol tem o seu lugar. Até para a segurança deles, para eles, de repente, não passarem por preconceito de outras pessoas xingando. Bota lá na Marquês de Sapucaí e aí fica bonito, porque voltar aquele ambiente deles ali, eles vão ser a lei. Agora, realmente, mandar para o meio da população, acho um escárnio. E o vereador, inclusive, ele declarou o padre José de Anchieta como patrono municipal da educação. Com muito orgulho. A gente acaba com esse Paulo Freirismo, que, na verdade, era um desconstrutor. Ele via ali na questão ali social, na pseudo-questão social, a maneira de desconstruir a educação e não deu certo. Alguém tem dúvida de que o sistema montado com Paulo Freire não deu certo na educação e coloquei José de Anchieta. Quem foi José de Anchieta? O primeiro grande educador do Brasil. Ele fez a primeira gramática tupi-guarani para os indígenas. Ele aprendeu tupi-guarani com os indígenas e fez a gramática. A primeira grande crise educacional do Brasil foi com a Reforma Pombalina, que expulsou os jesuítas do Brasil. Eles faziam as escolas, eles tinham um sistema educacional que funcionava na época. Agora, infelizmente veio com essa pauta de Paulo Freire, de escola, e nós vemos hoje criança dentro de escola não aprendendo, nós vemos dentro das universidades cartazes de comunismo, os professores, peitando, encarando o professor. Ora essa. O que nós queremos é disciplina e uma educação emancipadora. Acabou o respeito ao professor. Acabou o respeito. O tempo acabou também, né? O tempo acabou honra, também. gente. Acabou o respeito aos professores e muito, volto a dizer muito também por culpa do posicionamento de professores que, infelizmente, eu volto a dizer, Poder do Rio, ele vai falar sempre, vou botar aqui embaixo, ó, Poder do Rio, eu falo outro. Eu sou jornalista há 25 anos e eu
tinha pavor, quando eu comecei a ser jornalista, eu tinha pavor de militarismo, dessas coisas, porque não gostava. Hoje, ao contrário, com um filho de 16 anos, que é um comunicador nato, fala bem pra caramba, eu já consegui, graças a Deus, colocar na cabeça dele, pra ele de forma alguma ser jornalista, trabalhar com comunicação social, porque eu tenho medo do meu filho entrar numa universidade hoje no Rio de Janeiro e se transformar em tudo aquilo que eu não queria. Vira militante. Vira militante. Eu tenho muito medo disso. Então, para proteger as nossas crianças, a gente tem que estar em cima, a gente tem que evitar o contato com certas pessoas, com certos grupos. E o professor universitário hoje, a sua grande maioria dos cursos de humana, realmente estão ali para deturpar, militar e deformar a cabeça das crianças. Perfeito. Dr. Rogério Amorim, médico neurocirurgião, mestre em neurociências, professor da Universidade Federal do Estado do Rio, Unirio, chefe da Clínica de Neurocirurgia do Hospital Universitário Gafre Iguini, Agora sim. na rua Marise Barros, na minha amada, querida, idolatrada Tijuca. Grande beijo para os meus irmãos tijucanos. Membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Católico pré-vida contra as drogas. E rubro-negro. E rubro-negro. E rubro-negro. Feliz da e eu, vida. botafoguense, feliz da vida também. Aí não. Bom, doutor Rogério Amorim, muito obrigado pela sua entrevista. Foi uma honra, uma satisfação. Obrigado, meus amigos. Assim, uma honra muito grande e é um alento. Nesse cenário em que nós vivemos, temos espaço no jornalismo sério e independente. Obrigado aí, foi uma honra. Estou sempre à disposição. Médico ou político? Médico. Sempre. Sempre. Eu estou político, mas sou médico. Meu irmão, Rodrigo Mandarini. Eu queria também que você quiser gravar o seu conteúdo aqui no Geral Pod, entre em contato com a gente, tem os nossos contatos aqui abaixo. E vou fazer uma promoção hoje. Se você tem uma vontade, você tem um sonho de gravar o seu podcast, você pode gravar o primeiro episódio completamente gratuito. É só você vir aqui, entre em contato com o meu número aqui e venha com a camisa do 15 de Piracicaba. O primeiro episódio é por conta da casa. Se despede aí, vai lá, manda um abraço pro pessoal de Piracicaba aí antes de... Vai, manda aí. Quero ver você falar assim, ai, não deu audiência, o pessoal de Piracicaba, vai lá, se despede, dá tchau pra ele. Vou dar tchau aqui, ó. Tchau, pessoal de Piracicaba, vai lá, ó. Com todo respeito ao interior de São Paulo, que é um outro país, uma outra dimensão. Eu morei em São José do Rio Preto. Maravilhoso. 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 O pessoal de Sorocaba, enfim. Várias cidades que o índice de criminalidade é zero praticamente. O interior de São Paulo é maravilhoso. Bom, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Você que chegou até aqui, eu quero só agradecer. Lembrando sempre que as opiniões expressadas aqui nesse programa não necessariamente são as opiniões ou a linha editorial desse mesmo programa. Aqui existe uma coisa, liberdade de expressão, seja para que lado for. Eu estou todos os dias entrando em contato com deputados da esquerda, convidando essas pessoas para que elas possam estar aqui, para que elas possam expor também as suas ideias, colocar as suas opiniões e nos ajudar a pensar cada vez melhor. Porque o grande erro, a grande burrice é você achar que você já sabe tudo. A sabedoria é você estar aberto a todos os lados e entender e tirar a sua própria conclusão. Por isso a gente tem um programa de 1h30, de 2 horas, para que você possa conhecer o político, para que você possa entender melhor a política e até mudar de opinião. Isso acontece. Claro. O próprio Rodrigo Mandarini aqui ficou absolutamente e muito felizmente surpreso com a Dani Monteiro. Não é, Rodrigo? Você ficou uma pessoa maravilhosa. Achei... Não, mas não mudei de opinião, não. Nunca vou votar, né? Eu falei pra ela aqui. Não. Nunca terá o meu voto. A esquerda nunca terá o meu voto. 100% mas original de fábrica. Mas o papo foi legal pra caramba. E sobre mudar de opinião, só pra gente encerrar mesmo, que a gente tá estourado aqui. Mudar de opinião mesmo, você, que é uma minoria aqui no estúdio, inclusive até o assessor rubro-negro também, se quiser pular o muro... Pula aqui tá baixo e seremos campeões da Libertadores de novo. Senhoras e senhores, quem é o atual campeão da Taça Libertadores da América? Botafogo Futebol Regata. Glorioso. Quem é o atual campeão brasileiro? O Glorioso. Tchau, fui! Valeu, pessoal.